Olá, continuamos nosso estudo sobre a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Revelação Divina. Concluímos no último vídeo o capítulo 3, que nós dizíamos que é uma introdução à Sagrada Escritura, e hoje falaremos sobre o capítulo 4. O capítulo 4 é muito breve, são apenas 3 parágrafos, que é o capítulo onde se fala sobre o Antigo Testamento, ou seja, é a parte da Constituição Dogmática que dá espaço ao Antigo Testamento e que nos ajuda a entender a importância do Antigo Testamento. Já de saída, eu recordo que existem 2 cânones do Antigo Testamento que circulam entre nós. Um é o cânone que nós chamamos a Septuaginta, o cânone grego, e existe o cânone que teoricamente seria o texto massorético, o texto sinaítico, o texto hebraico. São 2 cânones que têm uma pequena diferença de alguns livros, 7 livros. Então, os católicos, eles usam este texto que tinha a sua origem na cidade de Alexandria, na África, e que foi escrito em grego, com 7 livros a mais, que não estão contidos no cânone escrito em hebraico. Nós temos uma divisão aqui no século XVI, recordemos, a igreja se divide no Ocidente entre católicos e reformados. Os reformados não admitem o cânone grego e Lutero aceita somente os livros que foram escritos em hebraico. E então nós temos essa distinção que perdura até hoje. A Igreja Católica, no século XVI, no Concílio de Trento, define que o cânone do Antigo Testamento são os livros todos, inclusive aqueles 7 livros que Lutero não aceitava. Portanto, os livros chamados deuterocanônicos. Em última análise, nós aderimos à lista de livros grega, enquanto que os reformados aderiram à lista de livros hebraica, podemos dizer assim. São 2 cânones diversos. Muito bem. Qual é a diferença que faz para nós, como igreja ou como cristãos, o Antigo Testamento? Para que serve o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é também palavra de Deus, ou seja, também é inspirado. Agora, a própria Dei Verbum vai dizer que no Antigo Testamento encontram-se muitas coisas que são imperfeitas e transitórias. O texto latino usa a expressão imperfecta et temporária, que nós traduzimos por transitórias. Os italianos traduziram por caducas. Mas, enfim, o que significa dizer? No Antigo Testamento tem coisas que de fato não são perfeitas, ou seja, é uma visão que nós temos de Deus que não é perfeita, e coisas que já passaram, são caducas, ou seja, tem realidades ali que são completamente marcadas pela caducidade, ou seja, não tem mais sentido hoje. Mas por que o Antigo Testamento como tal tem sentido para nós hoje? O mesmo capítulo nos explica que Deus foi se manifestando de acordo com uma pedagogia. Quer dizer, Deus foi se dando a conhecer ao ser humano, de modo muito particular a este povo que o escolheu e que, podemos dizer assim, também se abriu a essa manifestação. Deus vai se manifestando de acordo com as possibilidades que nós temos de entender a sua manifestação. E é por isso que nós vamos encontrar no Antigo Testamento imagens que são marcadas por caducidade. Imagens de Deus que são marcadas por caducidade. Por quê? Porque as pessoas vão entendendo gradativamente quem é este Deus que se está manifestando. Quer dizer, o processo de manifestação, de revelação no Antigo Testamento ele é muito grande. No início, por exemplo, o povo, os hebreus, eles não acreditavam que Deus fosse uma divindade única. Havia muitos deuses, mas eles adoram esse Deus. São mais enoteístas do que monoteístas. Mas, enfim, tem todo um processo muito grande que não tem como explicar aqui, mas o mais importante é entender que o Antigo Testamento faz parte desta pedagogia divina. Nos faz conhecer a pedagogia de Deus que vai se mostrando até chegar o ápice da revelação, como nós sabemos, em Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo é o Deus feito carne, a revelação máxima que
Deus queria fazer e fez na história. Por isso, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, ou seja, todo o Antigo Testamento está direcionado para Jesus, e Jesus, o Novo Testamento, lança luz sobre o Antigo Testamento. Ou seja, nós não lemos o Antigo Testamento sozinho, nós o lemos, teologicamente falando e eclesialmente falando, a partir da luz lançada pelo Novo Testamento. O critério sempre será Jesus. Mas todo o Antigo Testamento é pedagogia da manifestação de Deus na história, que vai nos mostrando como os homens vão compreendendo quem é este Deus que se revelou de forma definitiva em Jesus.